Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. E olha, o impensável começou a acontecer em Brasília. Julgado Supremo Tribunal Federal contra a parede, com a CPI do crime organizado avançando e indiciando um indiciamento histórico, com toda certeza, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e não só. Indiciaram também Paulo Gonet, o PGR do Brasil. Agora, do outro lado aí desse terremoto que acontece em Brasília, está o senador Flávio Bolsonaro, que pesquisas apontam que se as eleições fossem hoje, ele ganharia o atual presidente no primeiro turno. Ele ultrapassa o atual presidente no primeiro turno. Não que vence no primeiro turno, mas já ultrapassa, ganha em matéria de número. Agora, o que a grande mídia, né, não está contando para você, eu vou contar agora, porque, meu amigo, que estrondo, que bomba no STF, tá tudo estremecido. Gilmar Mendes está irado, Dino saiu em defesa de Moraes e de Toffoli. O STF está revoltes com o Senado e a pancadaria só está começando. Vem comigo que eu vou trazer tudo para você agora. Deixa bastante curtida nesse vídeo, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos, se inscreva no canal, você que não está inscrito. Não esqueça que ser membro assinante me ajuda muito. E aqui, ó, bem grandão, tem um e-mail, que é uma chave para você apoiar o nosso canal. Agora vamos aqui. Eu já quero começar aqui porque o PT saiu em defesa do STF, porque estão junto, né, o consórcio, né, o PT saiu em defesa do STF, tá aqui, ó, a Gleice Hoffmann, a Gleice defende STF, depois de CPI pedir indiciamento de ministro. Deputada diz que corte tem papel fundamental para a defesa e fortalecimento da democracia. Até quando o PT vai ficar com esse negócio de que o STF defende a democracia? Todo mundo sabe que isso é conversa fiada. O STF só defende o STF, mas ninguém. Agora, vamos aqui, eu vou dar uma pausa aqui de trazer notícia. Vamos aqui no momento em que o próprio Alessandro Vieira anunciou que ia botar para quebrar, ele fez um pronunciamento, tá, pessoal? Eu vou aqui no pronunciamento que ele fez, que ele iria indiciar na CPI, e quando saiu a informação do indiciamento, o STF ficou irado. Já vou trazer aqui os ministros do STF revoltados com o Alessandro Vieira. Será que o Moraes vai mandar prender o Alessandro Vieira? Meu Deus do céu! Tudo pode acontecer, vem comigo, porque tá ficando quente. Olha aí, ó. Vamos? Os indiciamentos de hoje, os 4 indiciamentos, eles só têm a ver com a questão do Banco Master, ou o senhor também vai ter outros indiciamentos futuramente envolvendo a CPI do crime organizado? A CPI esgota seu prazo hoje, né? Vocês acompanharam as dificuldades que nós enfrentamos, as restrições, decisões sucessivas negativas do STF, a dificuldade que nós tivemos com relação a falta de pessoal para trabalho, alguns órgãos não cederam colaboradores, mas mesmo assim a gente conseguiu colocar de pé um relatório que tem suas provas, suas evidências, e que no indiciamento concentrou no crime de responsabilidade. Essa é uma escolha técnica, o crime de responsabilidade só pode ser processado, investigado e julgado pelo próprio Senado, e ele exige um conjunto probatório menos robusto do que se exige para crimes comuns. Os crimes comuns podem ser investigados por qualquer outra instituição. Relator, crime de responsabilidade, o que tem a ver com crime organizado, senador? É uma consequência lógica, basta fazer o acompanhamento. O relatório é muito textual. Essa jornalista deu para ver que é da esquerda. Tem tudo a ver. Se um ministro do STF está envolvido com crime organizado, isso automaticamente é crime de responsabilidade. Se comprovou o envolvimento dele, né? Porque ele está recebendo favorecimento, ele está usando a justiça para favorecer alguém. Isso é crime de responsabilidade, é desvio da finalidade dele, de juiz, de cuidar da lei, da Constituição. Então, pelo amor de Deus, uma jornalista dessa deveria nem ser jornalista, porque no mínimo deveria ter inteligência. Sobre isso. Você faz uma sequência de atos. A depender da figura, ou seja, do sujeito ativo, de quem comete o crime, você vai ter crime comum ou crime de responsabilidade. Hipoteticamente, o mesmo fato pode, inclusive, equivaler as duas tipificações. Então, uma consequência natural. Tá em ponto aí. Agora, eu vou sair daqui, porque o Alessandro Vieira está neste momento que eu estou conversando com vocês aqui agora, que eu estou gravando esse vídeo. Ele está fazendo a leitura do relatório, ele está indiciando o ministro Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e o Paulo Gonet, e ele está justificando os motivos que está levando ele a indiciar. E olha, o Brasil está pegando fogo, o STF está estremecendo, e olha, o povo brasileiro está batendo palmas para o ministro, o senador Alessandro Vieira, que está tendo a coragem de enfrentar o sistema. Mas olha, Alessandro Vieira vai pagar um preço muito alto por essa atitude. Porque a gente sabe que os ministros do STF usam todo o poder que tem na mão, e olha que eles têm muito poder, e eles vão para cima do Alessandro Vieira. Então vem comigo, vamos aqui para o momento em que ele está indiciando, tá? Vou aqui com vocês agora para o momento do indiciamento. Ele está fazendo a justificativa porque ele está indiciando os ministros do STF. E olha, ele está dando as bases, e realmente tem muita base aí para indiciar o Moraes, e ele demonstra aqui que ele não está condenando, ele está apontando apenas o erro, e agora as investigações têm que se aprofundar. Vamos ouvir.
Ó. Nos termos do artigo 254 do Código de Processo Penal, o juiz é suspeito quando? 1. For amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. 2. Quando ele, seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim até o 3º grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Olha isso. 4. Tiver aconselhado qualquer das partes. 5. For credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, ou se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. O artigo 254... Olha, baseado no que está dizendo Alessandro Vieira, se for credor, curador, né, se a pessoa te deve alguma coisa, como o caso do ministro Alexandre de Moraes, que processou o Roberto Jefferson, a Justiça, se não me engano, de São Paulo deu vitória ao Alexandre de Moraes, que recebia um pagamento, parte do salário do Roberto Jefferson ia para a conta do Alexandre de Moraes. E mesmo assim, o Alexandre de Moraes era o relator do caso do Roberto Jefferson e em momento nenhum se disse impedido. Mesmo o processando, mesmo tendo ele como inimigo, ainda foi o juízo. Isso é para demonstrar que o Brasil é uma várzea. Isso aqui é uma bagunça. Alessandro Vieira está certíssimo. Tem que indiciar esses caras de pau aí, botar para quebrar. Vamos ver. O 2, incisos 1 a 4, também do CPP, cuida das hipóteses de impedimento. Olha aí. Sendo especialmente relevante o inciso 1, que vai da atuação do juiz quando seu cônjuge ou parente tiver funcionado no processo como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da Justiça ou perito. Ressalte-se ainda que o termo suspeito, empregado pela Lei 1079, abrange dogmaticamente tanto as hipóteses de suspeição como as de impedimento, causas objetivas e absolutas de presunção de parcialidade. Verdade. E aí trato agora, no item 3, da situação de suspeita objetiva do ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli assumiu a relatoria do caso Banco Master no STF após acolher a reclamação apresentada pela defesa Daniel Vorcaro, atraindo para a corte investigação que tramitava na 10ª Vara Federal de Brasília, no âmbito da Operação Compliance Zero. Nessa qualidade, praticou uma série de atos decisórios qualificados pela Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal como atípicos, causadores de legítima perplexidade institucional e que representariam afronta às prerrogativas legalmente conferidas a delegados da PF, conforme nota pública, datada de 17/1. Entre os atos praticados pelo ministro Toffoli destacam-se: primeiro, a imposição de sigilo máximo ao processo, em 2 de dezembro. Segundo, a determinação de lacração e acautelamento no STF dos celulares apreendidos de Vorcaro e de Nelson Tanuri, retirando-os do controle pericial da Polícia Federal. Terceiro, a convocação em 24 de dezembro de 2025, véspera de Natal, de acareação entre Vorcaro, o ex-presidente do BRB e o diretor de fiscalização do Banco Central, marcado para o dia 30 de dezembro, sem que nenhum dos três houvesse prestado depoimento prévio. E D, a viagem a Lima, no Peru, para assistir a final da Libertadores da América, no mesmo jatinho privativo em que se encontrava advogado de defesa do investigado no caso. O Botelho, né? Todos esses atos foram praticados, ocultando-se o fato de que o ministro tinha mantido relação financeira, por intermédio da empresa Marite, com um fundo de investimento ligado a Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro e também investigado na Operação Compliance Zero. Trata agora da transação financeira com o operador do investigado. A empresa Marite, da qual o ministro Toffoli... Estou parando aqui, porque o relatório do Alessandro Vieira, ele está fazendo a leitura ainda agora, é um relatório muito detalhado, que tende a expor, né, as vísceras da podridão que está acontecendo no STF, expondo Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e o Paulo Gonet, por não ter tomado as atitudes que deveria tomar. Ele está pedindo o indiciamento desses 4, 3 ministros do STF, mais o PGR. Lembrando que para indiciar o ministro do STF, é necessário também, né, para investigar, na verdade, é necessário agora a ação do PGR. Mas agora vamos aqui, rapidamente, porque o STF reagiu, e reagiu com revolta. Primeiro, Gilmar Mendes. A gente não esperava outra coisa do Gilmar Mendes, que se acha o dono do Brasil. Esse cara aqui acha que é dono do Brasil. Olha aí, ó. Ele diz: CPI não tem base legal para pedir indiciamento de Gilmar. Ministro do STF critica a iniciativa da comissão e aponta risco de extrapolação de competência. Olha, o Gilmar Mendes comentando sobre extrapolação de competência. Quem extrapola a competência o tempo inteiro é o STF, que se acha dono do Brasil. Parabéns, Alessandro Vieira, o Brasil está contigo. Outro que reagiu aqui, saiu em defesa aí dos companheiros, foi o Dino, o comunistinha. Olha aí, ó. Dino reage à CPI e disse é um erro falar que o STF é um problema nacional. Olha, quem mais tem prejudicado o Brasil é o STF. O STF é a fonte, a raiz de toda a podridão que acontece no Brasil. E o STF é o responsável por bagunçar, né, o cenário institucional e deixar o Brasil sem segurança jurídica. Então, Dino está aí. Dino é um que não deveria nem ser ministro, porque era do governo atual
e mesmo assim votou e participou do julgamento do Bolsonaro, inimigo político. Então, vou dizer para vocês uma coisa. O Alessandro Vieira disse que os crimes de responsabilidade estão comprovados. E isso aí é motivo para impeachment de ministros. Está aqui, ó, crime de responsabilidade do STF está comprovado, diz relator da CPI, ele está indo para cima, está botando o dedo na ferida e está chamando o Brasil para vir junto. Está dizendo para todo o Brasil, olha aí, ó, é a hora de fazer a limpeza que o Brasil precisa, né? É a hora de fazer a limpeza que o Brasil precisa. Então, indiciamento de Toffoli, Moraes, Gilmar Mendes, Nunes Marques não entrou, ele disse que não encontrou fatos comprovatórios de que Gilmar Mendes, de que o Nunes Marques teria participado diretamente, mas isso pode acontecer no futuro, então ele indiciou apenas os que tinha provas e que foi apresentado dentro do sistema. Eu deixo isso aqui para você, eu sei que o Brasil está pegando fogo, eu sei que você quer saber mais sobre isso. À noite eu estarei com vocês às 23 horas para a nossa super live. Vou fazer um pouco mais cedo hoje, acredito. Agora, desculpa, eu estou com um pouco de gripe. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte, o Brasil literalmente vai pegar fogo agora. Mais ministros vão sinalizar aí em defesa dos outros, talvez algum, né, sinalize que não vai defender, vai mandar a justiça investigar mesmo, que quem não teme, né, que quem não deve não teme, é o que vai ser dito, por alguns certamente. Mas Davi Alcolumbre já fez um pronunciamento dizendo que as instituições estão se atacando, como se o que o Alessandro Vieira está fazendo fosse um ataque. Então, o Alcolumbre já sai aí em defesa dos ministros do STF, o que é uma vergonha. Vamos continuar aqui rapidamente, olha aí, ó. Para outra notícia. Se a eleição fosse hoje, Flávio venceria o atual presidente no primeiro turno, diz a pesquisa Paraná. Tá aí, ó. Para Bolsonaro, 48,2%. O atual presidente teria 25,1% e Ronaldo Caiado 5,1%. Então, para Bolsonaro, o levantamento do Paraná Pesquisa, divulgado nessa terça, mostra que o senador venceria a eleição presidencial no primeiro turno. E olha, se esse dado que o Paraná Pesquisa está mostrando é real, a única coisa que poderia impedir o Flávio Bolsonaro de vencer no primeiro turno é a candidatura do Ronaldo Caiado. Se o Ronaldo Caiado tirar a candidatura, o senador Flávio Bolsonaro fica 50% mais 1 e já vence as eleições no primeiro turno. Então, é necessário, baseado nessa pesquisa, que haja aí uma união, né? O Zema, possivelmente, já está tudo acertado, deve se tornar o vice do senador Flávio Bolsonaro. Se o Ronaldo Caiado abandonar a candidatura e anunciar apoio ao senador Flávio Bolsonaro, a gente fecha esse negócio no primeiro turno e já despacha o PT de uma vez. O que vocês acham? Eu acho maravilhoso, tá? Muito bom. Olha, o atual presidente estava muito perto de jogar a toalha. Com essa pesquisa, muito possivelmente, vai ficar muito perto. Até que saiu uma pesquisa aí da CNT que sempre faz pesquisa para o governo, tá? Favorecendo o governo. E disse que o atual presidente teria 45% e Flávio Bolsonaro 40%. Mas é uma pesquisa mentirosa, porque até o Datafolha, que é da esquerda, mostrou o senador vencendo. Então, daí dá para você ter uma ideia. Pessoal, o deputado federal Nicolas Ferreira, diante do que foi apresentado hoje, pediu a prisão dos ministros do STF e até mesmo do PGR Paulo Gonet. Coisa séria, hein? Tá aí, ó. Resta prisão, diz Nicolas, sob pedido de indiciamento de ministro e PGR. Relatório final da CPI do crime organizado pede indiciamento dos ministros Moraes, Toffoli, Gilmar Mendes e do PGR Paulo Gonet. E Nicolas disse, o que resta agora é prisão. Olha, o que o Alessandro Vieira está fazendo, ele está tocando fogo no Brasil. Nicolas botou, sempre falei, impeachment é pouco, o que resta é a prisão. Brasil pegando fogo nesse momento. Eu deixo essas notícias aí para vocês, à noite eu volto e a gente vai continuar nessa toada e o que vem aí, porque o bicho vai pegar. E eu não posso ficar com vocês ao vivo até o horário da noite, se pudesse eu ficaria. Agora, antes de finalizar, só essa notícia aí que o Trump rompeu com a Giorgia Meloni, né, a primeira-ministra da Itália, que saiu em defesa do Papa Francisco. Papa Francisco que tem feito comentários demonstrando que ele tem a mesma ideologia do Papa Francisco, né, o Papa Pio, perdão. Papa Pio não, Papa Leão, né? Agora, vamos aqui, porque o Trump comentou, o Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM, desviou 6 navios e afirmou que nenhuma embarcação cruzou o bloqueio aos portos iranianos. Então tá aí, ó, situação envolvendo o Irã, Estados Unidos botando uma pressão, e o Irã parece que abriu negociação com os Estados Unidos agora. Tá pedindo aí um meio termo, dizendo que pode ficar até 5 anos sem mexer com a energia nuclear. Os Estados Unidos diz que pelo menos 2 décadas. Tá? A pancadaria tá aberta. Vamos ficar atentos ao que tá acontecendo. Pessoal, muito obrigado, carinho da audiência a todos vocês. Deixe muita curtida no vídeo, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. Seja membro, assinante do canal. Lembrando que seu apoio é muito importante, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Não esqueça aqui bem grandão o nosso e-mail.
que é uma chave para você apoiar o canal Cavaquinha. Lembrando que seu apoio é muito importante. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Fui.